Eita, tô eu aqui com mais um podcast hoje, recebendo uma visita maravilhosa que vocês vão se surpreender, né, com essa visita, com o que ele tem para dizer. O talento, gente, quando a gente tem o dom, da onde vem esse dom? É sobrenatural? Sobrenatural? Tá eu aqui com o nosso amigo Glauco. Tudo bem, Glauco? Tudo bem, meu jovem Anselmo, né? Você aí de casa, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um prazer estar aqui, né? Sim. Com você aqui. Sim. E agradeço aí pelo convite, né? Sim. E também pela oportunidade que você, né, está dando não só para cantores, mas outros para as pessoas que têm as suas culturas, né? Verdade. Seus talentos, né? Isso mesmo. Isso é muito importante, né? Para Isso o seu grande trabalho aqui no seu podcast. Legal, eu fico feliz. O Glauco, eu me surpreendi muito com ele, né? O Glauco teve nesse sábado passado conosco na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra. O Glauco teve lá, né, se apresentando foi nessa legal, praça. foi bacana, né? Teve lá se apresentando nessa praça e a gente ficou muito, muito feliz com a sua presença, além de ver tua voz como é muito linda, um grande cantor, mas não só isso que trouxe a diferença para nosso espaço, né? Foi justamente da forma que você, né, tem esse dom que é diferenciado, né? Um dom que é divino, né? Um dom que é iluminado. E aí o Glauco, ele canta através da música, vindo através da vibração da caixa. Explica isso pra nós, Glauco, como que é? Então, eu vou contar um pouquinho a história. Da minha historinha, né? Com decorrer de 2 meses, né? 2 meses desde 2 meses de nascença, os médicos descobriram que eu tinha uma doença chamada mal noticiosa. É uma doença de macaco, né? Onde eu estive na minha região. E essa doença, ela é uma degenerizada, assim, entendeu? Ela deixa uma criança, dependendo da situação, ela deixa a criança bem magra mesmo, entendeu? Totalmente desidratado, né? Que eles falam, né? E essa doença, ela acabou atingindo meus órgãos tímpanos, né? Então, com o tempo, começou a infeccionar, né? Com o tempo, foi começando a infeccionar. E aí a minha mãe percebeu que eu não estava atendendo, né, ao chamado dela, que ela falava para mim que toda vez chamava e eu não atendia. E aí foi aí que minha mãe percebeu que eu tinha começando a ter perda de audição. Aí voltamos para o hospital e o médico falou que há uma doença que afetou os ouvidos. Certo. E com o tempo, né, não estava mais respondendo e aí eu fui acabando perdendo a audição. E aí, com esse tempo de perda de audição, eu fiquei adquirindo muita infecção no ouvido, né? E aí os ouvidos começavam, né, a escorrer, né, e fedia muito. Muita dor? Não só dor, mas não era dor, era apenas uma infecção. Uma infecção mesmo. Não saía sangue, né? Certo, mas não sentia dor. Não sentia dor, né? Certo. Sentia coceira, lógico. Ah, tá, né? Por causa da infecção. Isso, coceira, como se tivesse um bicho querendo comer lá e aí infeccionava muito. E aí eu ia pro hospital para fazer limpeza, né, tal, e nada, né, resolvia, né. Não pela volta de eu ver, mas para tentar, né, acabar com essa infecção. Só que aí a doença acabou ficando mais pior, né, então aí, além de um lado, começou a ter outro. E aí acabei tendo os dois logo. Mas você chegou a ouvir pelo um ouvido, então? Não. Com o tempo. Com o tempo tinha um lado só, mas era bem baixo. E aí usavam os aparelhos. E aí, com o tempo, não usava aparelho. Com o tempo o médico percebeu que eu tinha um pouco, mas aí já foi perdendo também. Aí já não tinha mais jeito. Aí foi aí que eu comecei mais ou menos uns 5 anos de idade, já não respondia mais nada e já comecei a ter perda auditiva nos 2 ouvidos, total, entendeu? É chamado de perda profunda, bilateral. Tá, entendeu? E esse dom, e ele desperta como? Aí a música, o cantar, que vem junto com tudo isso, que de repente
me lembra muito. É Beethoven também que. Era Beethoven que não. Eles falam que o músico Beethoven, né? Ele sentia os sons pelos pianos, né? A vibração pelo piano, né? Sim. E ele tocava, né? Isso. E eu assisti um filme dele que ele, toda vez que ele tocava, né? Ele sentia a vibração. Entendeu? Só que na naturalidade, no que ele diz, no que ele fala, ele não sabia as notas musicais. E assim como eu sou já sou diferente, né? Assim que eu falo assim, que é um jeito que eu, sim, né? sim. E aí essa inspiração vem através do sentimento da vibração de uma caixa de som. Então o meu pai, ele trabalhava numa eletrônica, né? Certo. E nessa eletrônica ele consertava sons, né? Caixa de som, essas coisas mais antigas, né? E eu, quando eu era mais pequeno, eu ficava dentro dessa caixa, porque tinha um alto-falante, e aí eu ficava lá dentro e só sentia uns tremor de som, né? E eu achava interessante, né? E aí eu ia para umas festas de comícios na época, de show, assim, né? Sim. E aí tinha umas caixas grandes antigas, né? Elas têm um oco dentro, né? Sim. No fundo, Sim. E o alto-falante lá no fundo. E eu entrava lá dentro. Aí as pessoas me chamavam, falavam que eu era louco, esse moleque é doido, vai ficar surdo. Já tinha problema, né? Então, aí eu ficava lá e eu achava interessante, né? E eu ficava lá, né, curtindo o som, entendeu? Porque a vibração, aquela vibração já te dava... Isso, porque tipo assim, a vibração pra mim é o grave, né? Quanto mais grave, mais... Isso. Quanto mais grave, eu já identifico a música, né? Eu sei que tipo de som tá tocando, né? Caramba. E certo que tem umas dificuldades, né? Porque se o som é baixo e não tiver grave... Aliás, o som pode estar alto, mas não tiver grave, eu não consigo identificar direito. Aí eu fico perdidão, entendeu? Pra saber que música que é e tal, entendeu? Fico perdidão. Mas é nesse momento que eu curtia a música, ficava lá no meio das caixas de som, né? E aí meu pai me levava para umas festas e eu ia sozinho para poder... Eu só ia para as festas só para ouvir o som, só para ver uma caixa e ficar lá dentro. Era muito doido. Entendeu? E agora, essa questão da afinação, que é interessante isso, né? Porque a afinação, você vai a vibração, né? E você pega toda a afinação. Você é uma pessoa totalmente afinada, um cantor afinado. Você não é um cantor... a gente sabe quando a pessoa desafina, né? A gente sabe quando a pessoa... E você totalmente afinado e com um potencial de voz espetacular. Né? É um fenômeno. Uhum. É um fenômeno, é sério, fenômeno. Você sabia que às vezes as pessoas... Às vezes as pessoas assim... Eu vou para um lado espiritual e para o lado não espiritual, né? Às vezes a pessoa, quando realmente conhece a Deus, conhece o milagre que Deus pode fazer na pessoa, não tem explicação. Você fala assim, olha, eu não sei, a pessoa percebe assim, nossa, mas como Deus age na vida da pessoa. E a pessoa, que às vezes as pessoas, ela conhece Deus, mas quer entender como é isso. Ela quer entender de qualquer jeito como é que é isso. Por quê? É um sobrenatural na vida das pessoas. E tem uma música que fala que tudo que é de Deus, ninguém explica, né? Não tem explicação. Para mim saber a afinação da música, eu não sei como explicar. Se você falar, as pessoas vão falar assim, mas isso é técnica. Não exatamente uma técnica, e sim exatamente o jeito que eu me inspiro, né, na música. Né? Na música, às vezes eu fecho meus olhos, às vezes eu canto, sinto a vibração, e aí é aí que quando eu começo a cantar, eu já percebo que as minhas cordas vocais, elas estão boas. Um exemplo, quando eu começo a cantar e ver que tá alguma coisa riando, vou começar a desafinar. E olhar para as pessoas, que às vezes, principalmente para minha menina, né? Um abraço para ela, Deus abençoe. Minha menina é a Clarice Leite. Ela vê eu cantando e ela faz uma cara. E não só ela, mas outras pessoas. Quando eu percebo que eu estou cantando alto e a pessoa dá aquela expressão facial estranho, eu já sei que alguma coisa está errado, né? Tá errado e aí eu tô desafinando.
E aí, entendeu? Porque eu percebo que também a minha garganta fica começando a ficar arriado. E aí eu já não me esforço mais. Porque se eu me esforçar, tipo assim, eu falo, se eu forçar, na verdade. Naquele tom. Aí eu vou acabar desafinando. Então é nesse momento que eu percebo que eu tô desafinando. Você pega o tom que é a tua altura, que é onde você alcança. E tem mais. Me perdoa. Nós estamos aqui, você percebe que eu estou falando com o Glauco. E em nenhum momento ele deixou de entender o que eu estou falando. Por quê? O Glauco traz uma técnica, para poder, nessa entrevista, que é um fone, né? Explica aqui para nós aqui como que tá isso. Esse é um aparelho para pessoas com aditiva via vibração. É chamado vibração óssea. Né? Então, quanto mais grave essa vibração óssea você vai falando, aí ela dá umas vibração no meu canal de ouvido. Vai vibrando. E aí eu vou entendendo. E também eu faço a sua leitura labial, porque às vezes eu não olho muito, mas eu olho pra você pra não perder a fala, né? Perfeito. Que técnica, né? Isso, trato de falar devagar, viu? Entendeu? Porque, tipo assim, a vibração, ela deixa eu entender, mas quando a pessoa fala rápido, eu também fico perdido. Então a pessoa tem que falar devagar. Castelhano, então? Ah, tu é castelhano? Não, se fosse falar em castelhano, então... Aí eu vou entender perfeitamente. Então, que maravilha. Aí eu faço essa leitura labial, porque isso é uma prática que eu já assistia na TV. Eu assistia muito, assim, novelas, por exemplo, né, brasileiras, e aí eu assistia e aí eu via fazendo a leitura labial, jornalismo, né? E aí eu olhava pra TV, só que eu ficava em cima da TV. E aí eu olhava para os lábios do ator. Isso, do ator, né? Tá. E na minha época, a TV era alta, porque eu queria a mais alta. Mas só que só que lá em casa já tava quase deixando todo mundo surdo, entende? Certo, claro. Porque era uma TV antiga, aquela de tubo pesada, e ela tem um som bem alto. Sim. E aí eu aumentava no 100%, entendeu? Sim. Deixava estar lá mesmo para poder, porque eu ficava perto e olhando e também segurava. E né? Segurava? Isso, segurava na TV, né? Certo. Só que às vezes às vezes ficava muito um pouco cansativo, né? Porque a visão, né? Porque ficava muito perto da visão. Certo. E aí eu me afastava para poder ir treinando a leitura labial. Puxa, e aí eu começava, legal, né, a fazer a leitura labial. Minha irmã ajudava também a pronunciar bem, né? Né? Um abraço para minha irmã, a Mara, o Hernani, né? Pessoal lá de Porto Velho, Rondônia. Eita, Porto Velho, Rondônia. Isso, Porto Velho, Rondônia. Pessoal lá de Pimenta Bueno, Rondônia também, né? Maravilha. E a todos aí, né, que estão nos assistindo, Deus abençoe. Deus abençoe. E aí, com o tempo, eu ficava afastando da TV para poder fazer a leitura labial. É nesse momento que eu praticava, entendeu? Olha que legal. Só que quando alguém... Não era tão fácil também, porque as pessoas... Porque quando eu ficava olhando, era dificilmente entender, porque a pessoa não para quieta na TV. Sim, entendeu? sim. Era pra lá e pra cá, vira pra lá, vira pra pra cá, entendeu? Então eu não conseguia entender perfeitamente. Então era muito complicado de entender. Mas isso também traz uma outra leitura da sua percepção na sua mente, né, de ter um olhar para pessoas hoje que saca muito mais do que ela está por falar depois. É verdade. Né? Isso aí você me lembrou uma vez, porque tem programa, às vezes tem um procedimento de TV, por exemplo, alguém quando não entra ao vivo, né, ou alguém vai falar, eu já percebo, né, a leitura labial antes de a pessoa falar. Né? Aí eu falava assim, ó, essa pessoa vai falar isso, tal, essa pessoa vai falar, pediu pra fazer isso. Aí falou, mas como você conseguiu ouvir isso aí? Ninguém falou nada, porque eu ficava... Desenvolveu essa percepção. Isso. Acessou a mente, né? Que você vê como que o poder, né, que Deus tem dado para nós, esse poder da mente, né? Aonde ela alcança, né? É verdade. Ela pode ler... Né, se você desenvolver aquilo que você ainda não falou, bastou você falar um A, mas a sua percepção no olhar, na expressão, de tudo isso que você desenvolve na pessoa, né, que é um fenômeno, né, isso, que é um fenômeno, é um né? fenômeno, isso é um mesmo. fenômeno. Agora, o mais interessante de tudo isso é olhar para Deus e entender que
tem coisas que muitas das vezes nós não entendemos, como você falou. Não tem explicação, né? Exatamente. Mas a questão da gente poder pensar, né, como Deus é grande, né, na nossa vida, de fazer com que a gente tenha superações, né, que a gente supera, né, os nossos limites, né, aquilo que muitas das vezes mais percebe que tem uma família em torno de você, né, que você logo menciona a sua mãe, né, menciona, isso que a gente tem que muito agradecer a Deus, né? Exatamente. A maior instituição da nossa vida chama-se família, né, que é o amor, né, aquilo que é dado, né, para uma criança, observando, né, os cuidados, né, e esse é o maior presente, né? Isso. Quando você coloca um filho no mundo, né, a criança vem para o mundo, ela não vem sozinha. Ela precisa desse amor. É uma missão, né? É dada para as pessoas o amor. E nós sabemos que, infelizmente, tem muitas crianças, né, carente desse amor, né? Isso. Desse amor de família, né? Desse amor, como você mencionou, né? Os seus irmãos, sua irmã, né? A importante. Então, você é o que você é pelo amor que a família sempre depositou. É verdade. Né? É então, verdade. Toda a bênção e toda a graça a gente deve muito à família e o amor que nós temos na nossa família. É verdade, com certeza. Né? Às vezes tem coisas na vida que eu percebi que, assim, eu tive uma fase da minha vida que eu começava a cantar na igreja. E olha só que interessante, né? Para você ver como é que a pessoa derruba você, né? Se realmente você deixar. Mas quando a gente coloca Deus na nossa vida, em situações que a gente passa, uma coisa que tinha acontecido antigamente, que eu começava a cantar na igreja, mas eu não tinha ainda aquele ensinamento de tentar sentir a vibração, cantar, né? E uma vez que eu cantei na igreja, uma pessoa falou pra mim, comecei a cantar na igreja e eu percebi que as pessoas estavam vendo que eu estava gritando. E aí eu comecei a cantar do jeito que eu achava que estava cantando bem, né? Como? Porque eu não ouço a minha voz, eu não escuto a minha voz. Então, ou seja, quando eu comecei a cantar, terminei de cantar, uma pessoa chegou e falou pra mim assim, olha, você tá cantando muito alto. Entendeu? Não tem como você cantar de novo aqui. Nenhum lugar nenhum, porque senão porque você grita muito, você tem que cantar baixo, e a pessoa não sabia da minha, entendeu? Mesmo que ela sabia, mas assim, ela me falava que eu não podia mais cantar. Não dá pra você cantar desse jeito, não tem condições de um surdo cantar. E aí, aí o que aconteceu? Nesse tempo, eu fiquei chateado, né? Fui embora, né? Acabou o culto, fui embora. E aí, de repente, não que eu me larguei totalmente do mundo, mas eu falei, Senhor, me mostra o sobrenatural da minha vida, porque daqui eu já não faço mais nada. Me mostre, porque eu não sei o que vou fazer, né? E inclusive, eu tava pensando assim, Senhor, me mostra um caminho que eu devo fazer para o Senhor, porque eu não sei, porque quando eu era mais novo eu queria ser um exército, né? Trabalhasse na marinha e deixar de cantar, porque como é que o surdo vai, né, cantar? Aí depois eu fiquei pensando, como é que o surdo vai pro exército? Entendeu? Sim. Aí eu pensava, ou eu vou ser um exército ou vou ser cantor, não sei, Senhor. Aí, quando eu chegava na base militar, quando eu completei meus 18 anos, eu tava super feliz, porque eu já esqueci de cantar. Falei, não vai dar pra cantar, como é que eu vou tentar? Vou entrar na base militar, você, né, um sargento, né, alguma coisa assim, né, do exército, uma coisa eu tenho que entrar, uma coisa tem que ser. E aí eu entrei no exército, só que era a minha habilitação, a minha primeira vez, né, 18 anos, completando e se alistrando. E aí eu fui lá, dizer que eu não era surda. Eu fui lá como se fosse normal. Pensei assim, bom, eu vou entrar lá e eu não vou dizer que eu sou surdo e vou participar. Aí eu entrei. Quando o capitão chegou
pediu para todo mundo ficar e descansar, e aí eu era o único bobo lá, ficava lá parado, sentido. E aí ele falava sentido, e ele chegava assim, aí eu via um sargento, um capitão vindo na minha direção, aí eu pensei, vixe, aí eu me tremendo, eu acho que alguma coisa vai acontecer, mas vamos ver o que ele vai querer. Aí ele falou assim, falou, descansar. Aí ele falava nada, eu nem olhava pra ele, descansar, ele me tocava assim, descansar, você é surdo? Ah, tá, descansar, ó, abre as pernas, assim, ó, descansar, braço atrás, as mãos pra trás. Aí tá, eu fiquei lá, né? Aí falei, Senhor, eita, eu vou passar. Aí todo mundo, sentido! E nada, né? Aí eu vi todo mundo sentido, né? Fiquei sentido também, só que eu era o único atrasado, né? Sim. E aí ele me chamou pra sala e falou assim, olha, você que é o Glauco Cardoso de Lima, né? O senhor não dá pra se alistar, você é surdo. Como é que você pode entrar aqui sem nos avisar? Não, é que eu queria entrar, me alistar. Não dá, tá dispensado. Surdo não entra aqui. Falei, tá bom, tchau. Aí eu saí chorando, porque eu queria me alistar, mas não tinha como. Aí foi mais uma batalha. Senhor, o que eu vou fazer, Deus? Aí foi aí que Deus me mostrou o sobrenatural, é cantar. Eu queria muito, vou postar, se vocês observarem, nós temos um vídeo gravado lá na praça. Sim. E você cantando. Então eu vou colocar claro. no podcast, quando eu editar. Ah, tá. Eu já vou colocar e vocês vão entender o quanto ele canta. Show, o quanto, bacana. né, o Glauco canta. Glauco, pra mim foi um prazer enorme. Manda um abraço pra senhora, sua esposa. Sim, né, toda a família. Amém, pode deixar. Quero mandar um abraço pra minha menina Clarice, que é minha esposa, chama ela de minha menina. Sim. Né? Também aí a minha irmã, a Mara, também o Hernani, a Bianca, a sobrinha lá de Porto Velho, Rondônia, pessoal lá de Pimenta Bueno também, meus pais, né? Sim. Meu pai, na verdade, né? Sim. E que Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo, né? E eu vou deixar uma mensagem aqui. Se você tem um propósito na sua vida, dependendo do que seja da sua vida, é difícil, mas nada é impossível aos olhos de Deus. Verdade. Né? Então, Deus tem um propósito na tua vida. Difícil vai ser, muitas espinhas vamos pisar, pedras, pessoas te falando que pessoas para te derrubar, vai ter muitas, mas você deixando Deus controlar a sua vida, deixando Deus trabalhar na sua vida, você vai chegar onde que você quer, que você mais ama. Faça o que você mais ama. Difícil mas nada é impossível aos olhos de Deus. E o amor, né? Como foi sempre a gente fala no podcast aqui, né? O amor, ele tem tudo para dar certo. É como se fosse um amor sem barreiras, né? Sem barreira. Eu quero aproveitar esse podcast e agradecer também ao nosso vereador Ricardo Teixeira, que tem dado apoio. Ricardo Teixeira aqui, obrigado. A Catarine Teixeira, a Aline Teixeira. Show, bacana. Né? São pessoas que têm dado o apoio para o nosso podcast. Show. Né? Agradecer a vocês, né, que estão junto conosco. Obrigado, Glauco, de coração pela sua palavra, pelo teu testemunho de vida. Obrigado. Tenho certeza que abrilhanta muito, enriquece muito a experiência, né, para cada um de nós e valorizar a nossa vida, né? Os detalhes, né, que muitas, como você falou, a gente tem que viver em superação, né? Sempre superando, né? Sempre sabendo que os obstáculos, eles existem. Verdade. Né? Mas a gente vai superando. Para mim, de coração, muito honrado, me sinto muito honrado com a sua presença. Vejo que Deus tem nos dado essa oportunidade, né? Esse carinho, essa atenção e gratidão, né? Por você ser um guerreiro. Amém, né? Obrigado, meu jovem. E um cantor maravilhoso que vocês vão ouvir com a gente aí. Obrigado. Com certeza. Curte aí o podcast aí. Inclusive, você pode mandar também um vídeo que eu também coloco na edição. Show, bacana. Beleza? Tá? Um vídeo seu também, tá bom? Certo, bacana. Vamos ver, vocês vão ver aí o trabalho. Inclusive, outra coisa, você também atende pedidos da igreja? Ah, sim. A gente... aproveitando, né? Vou deixar aqui meu contato, né? Quem queira aí compartilhar os vídeos aí do Instagram, meu @Glauco Lima, né? Instagram Glauco Isso. com U, né? Isso. E quem quiser também pode passar o WhatsApp. Isso. Pode. Isso Quero mesmo. também passar o WhatsApp. Né, eu vou passar o meu, porque eu não lembro da minha menina. Sim. O TTD 011 98636 8951. Qualquer coisa você entre em contato com o nosso amigo aqui, Anselmo, né? Que tá fazendo esse grande trabalho aí. Que Deus te abençoe. Continue fazendo
procurando dizer assim, né, abrindo portas para as pessoas que querem, né, demonstrar o seu trabalho, né, a cultura, a música, a dança, tudo que envolve, né, que faz parte na cultura, né, isso é importante. Importante. Eu sempre termino com Eicha. Vamos fazer um Eicha? Lá, vamos lá. Lá. Eicha, Como é que é isso, Eicha? Eicha. Ó, faz, ó. 1, 2, Eicha. Ok. 1, 2, 3, Eicha. Fosse tu que me Eicha, menino, e me tire desta e me leve para o céu. Já ficou que tempo. Recomece, é hora de recomeçar. Recomece, deixa o velho homem para trás. Recomece. Tenha medo, Deus vai te ajudar. Seja forte, corajoso, não se desespere. Deus contigo está, confia nele. Ele tem algo novo pra tua vida, pra tua vida. Deus pode fazer um milagre acontecer. Deixa o velho homem morrer. Hora de renascer, viva um novo de Deus.